Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A graça, aquela manifestada na cruz do Calvário, um sangue derramado e vertido em favor de todos aqueles que creem em Cristo. E a paz de Deus, e a paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento, e a paz de que nós temos a certeza do nosso futuro, a certeza de que estaremos com Deus na vida eterna. Amém? Peço que você abra comigo o Salmo de número 111, nesse momento, onde iniciaremos essa celebração online para a glória do Senhor. O Salmo de número 111 até o 118 compõem o grupo de salmos de aleluia. São salmos de louvores, em louvor às obras do Senhor. Peço que você leia comigo então o Salmo 111. Ele diz assim: Aleluia! Renderei graças ao Senhor de todo o coração na reunião dos justos na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras a glória, majestade e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá suprimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo. Estabeleceu sua aliança para sempre. Seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Amém? Então nós vemos nesse salmo maravilhoso o louvor público, o louvor da Assembleia dos Santos, aqueles que se reúnem em nome do Senhor para louvá-lo por suas grandes maravilhas. E a palavra diz que em suas glórias, em suas obras, a glória, majestade e sua justiça permanece para sempre. E também fala que aqueles que meditam nas obras do Senhor, nelas a admiram. Se admiram das obras do Senhor e neles confiam. Então nós vemos uma igreja reunida no nome do Senhor, louvando a Ele, confessando publicamente e reverenciando ao nosso Senhor. Nós vemos que as obras grandiosas do Senhor demonstram o seu grande, imenso, incomensurável poder. Nós vemos também que elas exibem a magnificência do Senhor, manifestam o caráter do Criador que criou todas as coisas. E nós vimos que o Senhor é aquele que sustenta, é aquele que supre todos aqueles que nele creem e que dependem dele. E somente por isso, meus irmãos, nós já temos motivos incontáveis para louvar o Senhor. O Senhor é louvado porque ele provê alimento para todo aquele que nele crê. O Senhor é louvável porque ele cumpre as suas promessas, ele é fiel para cumpri-las. O Senhor é louvável porque ele é um Deus de aliança. E assim como fez aliança com Moisés, com Davi, também fez aliança com nós, a nova e eterna aliança através do sangue de Cristo, vertido por todo aquele que nele crê na cruz do Calvário. E ele é fiel para cumprir as suas promessas. Os preceitos de Deus refletem o seu caráter de verdade e de justiça. E esse salmo ainda diz que a sabedoria acompanha todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que dependem do Senhor, e que são prudentes aqueles que seguem os seus preceitos. Que possamos então, ao meditar nesse salmo, louvar ao Senhor, que é fiel para cumprir as suas promessas, aquele que nos ampara e nos sustenta em todas as coisas, e louvemos então a magnitude, a plenitude das suas obras, a criação das suas mãos. Amém? Eu peço que nesse momento vocês se coloquem de joelhos, aqueles que podem.
para que possamos orar ao Senhor. Amém, Senhor, nós queremos te render graças e te louvar pelas obras feitas pelas tuas mãos. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor criou e também nós te louvamos porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos teceu no ventre das nossas mães, porque o Senhor colocou dentro de nós o teu Santo Espírito, porque o Senhor colocou dentro de nós a fé para crer em tudo isso, Senhor, que é obra das tuas mãos, a fé para crer que o Senhor é nosso Criador, sustentador, nosso Salvador, nosso provedor em todas as coisas, a fé para crer que o Senhor nos sustenta e nos guarda, é o Senhor que provê os alimentos para nós, e a fé, Senhor, para buscar em Ti, buscar do alto todas as coisas que nós precisamos. Nós te rendemos graças e te louvamos, Senhor, agradecendo pelas nossas famílias, pela nossa igreja, te pedindo, Senhor, o pão nosso de cada dia, te pedindo saúde, Senhor, para que possamos continuar peregrinando nesse mundo, te pedindo coragem e intrepidez, Senhor, para pregar a Tua palavra, a palavra do arrependimento para perdão de pecados a toda criatura, te pedindo que o Senhor continue a nos sustentar, Senhor, e, sobretudo, em louvor e majestade ao Teu santo nome, que és fiel para cumprir todas as promessas que Tu fizeste, Senhor. Muito obrigado pela Tua santa palavra, que é luz para o nosso caminho, aquilo que direciona, Senhor, nossos pensamentos, os nossos corações, ao qual buscamos do alto toda boa dádiva e dom perfeito, Senhor, para louvor da Tua glória, somente em nome de Jesus. Amém. Te convido, meu irmão, nesse mesmo espírito, louvarmos ao Senhor nesse momento e engrandecer o Seu santo nome, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Senhor, pelo teu amor, tu nos concedes perdão. Vida verdadeira tenho, não mais no pó estou, mas filho amado agora sou. Sou tão grato, Senhor, pelo teu amor, tu nos concedes perdão. Vida verdadeira tenho, não mais no pó estou, mas filho amado agora sou. Faço parte do teu povo, redimido e resgatado. Sou-lhe grato, Pai. Quando eu abro a tua palavra, vejo ensino e promessas que me enchem de coragem. O teu caminho é como a flecha que acerta o meu peito e muda o meu interior, transforma a minha vida para o teu louvor. Senhor, eu te agradeço, nos escolheste a dedo. Sou-lhe grato, Pai. Sou tão grato, Senhor, pelo teu amor, tu nos concedes perdão. Vida verdadeira tenho, não mais no pó estou, mas filho amado agora sou.
resgatado, sou-lhe grato, Pai. Quando eu abro a tua palavra, vejo ensino e promessas que me enchem de coragem. O teu caminho é como a flecha que acerta o meu peito e muda o meu interior, transforma a minha vida para o teu louvor. Senhor, eu te agradeço, nos escolheste a dedo, sou-lhe grato, sou-lhe grato, Pai. Foi teu imenso amor que me salvou. Sou tão grato, Senhor, meu bom pastor, meu redentor, Messias e Senhor. Sou tão grato, obrigado por ser meu Salvador. Senhor, eu te agradeço, nos escolheste a dedo, sou-lhe grato, sou-lhe grato, Pai. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Meus irmãos, eu te convido nesse momento a ouvir comigo a passagem de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 5b até o 9, que diz assim: Quem está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1000 e de 100, junto com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço do templo de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que eles fizeram, pois as ofertas ao Senhor, com integridade de coração, e o rei Davi também se alegrou muito. Até aqui. Meus irmãos, essa passagem conta a história de quando Davi pediu ofertas ao povo para a construção do templo ordenado pelo Senhor. De quando Davi pediu aos irmãos que criam em Deus, para que pudessem ofertar nessa grande obra, que era uma obra delegada pelo próprio Senhor. Da mesma forma, nós estamos aqui e temos uma obra instituída e delegada pelo Senhor, que se chama a Igreja Vertical. Esse ministério, ele nasceu da vontade de Deus, certamente não de vontade humana, e da mesma forma como Davi pediu às pessoas que contribuíssem de todo o coração, de generosidade, nós também pedimos nessa noite, para que você possa alegremente contribuir generosamente com a obra do Senhor. Gostaria de te lembrar que a Igreja Vertical somos nós. A igreja não é o local onde nos reunimos, nem a liderança, nem o pastor. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Os nossos compromissos permanecem, meus irmãos, e eu gostaria de pedir nessa noite que você generosamente e alegremente possa contribuir nessa obra, nesse ministério ao qual nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo e esse crucificado, para equipar os santos, para que a palavra pura e simples do Senhor seja pregada em plenitude, capacitando todos os seus filhos para que saibam falar a respeito dessa palavra maravilhosa e saibam pregar as boas novas a todas aquelas pessoas que estão sedentas, que têm fome e sede de justiça. Então, da mesma forma, eu te convido para que nesse momento você possa contribuir generosa e alegremente com a obra do Senhor, a essa obra chamada Igreja Vertical, ao qual você faz parte. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que nos assiste, para você que nos ouve. Muito obrigado por estar conosco no nosso canal do YouTube, talvez ouvindo no Spotify. Nós louvamos a Deus por esses recursos, a tecnologia que está à nossa disposição, nos auxiliando, nos aproximando de alguma forma e nos ajudando na pregação do Evangelho. Muito obrigado por você, então, que é membro dessa igreja. Estamos com saudades. Galera, a gente está com muita saudade. Graças a Deus pelo WhatsApp, pelas videochamadas. Entre aspas, seja bem-vindo você que não é membro da igreja, mas é um visitante. Se você quiser, depois deixe seu comentário. Manda um recado para a gente lá, um feedback. Meu desejo é que o Senhor fale contigo e que essa mensagem possa te abençoar a tua vida como ela tem abençoado a minha. Hoje, então, pela graça de Deus, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. É a série do Evangelho de Jesus, segundo Marcos. E antes de começar, então, você está em casa, no aconchego do seu lar, eu te peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo antes de qualquer coisa.
por favor. Bendito Deus e Pai, a Ti rendemos graças e Te louvamos pelos recursos que temos à nossa disposição, que tem nos aproximado mesmo nesse período de isolamento. Nós bendizemos o Teu santo nome pela misericórdia, pela Tua graça, pela saúde que temos. Que o Senhor, Pai, guarde os nossos corações de toda ansiedade, que nós, de fato, que cremos no Senhor, na Tua palavra, que é a verdade, que nós possamos desfrutar da paz que recebemos em Cristo Jesus, que não é a paz desse mundo, mas é a paz que excede todo entendimento. Pedimos que a Tua palavra ministrada hoje venha encontrar morada em nossos corações e venha frutificar, venha dar frutos em nossas vidas para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então o Evangelho de Marcos. Antes de irmos para o texto propriamente dito, uma introdução rápida, falando do autor. Quem foi Marcos? Ou João Marcos, como aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos, João Marcos, que foi primo de Barnabé, filho de Maria, sua mãe, que recebia os irmãos da igreja primitiva em sua casa, e lá eles faziam cultos de adoração a Deus. Marcos, que estava na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, se dirigia para Antioquia, juntamente com Barnabé, mas no meio da viagem, o jovem Marcos desistiu da viagem e decidiu voltar para a sua cidade, então Jerusalém. Talvez ele teve medo por ser muito jovem, dizem os historiadores que ele tinha 15 ou 16 anos. Talvez ele tenha ficado receoso das aventuras que ia viver naquele momento e resolveu voltar para casa. Mais tarde, isso foi motivo de discussão entre Paulo e Barnabé, que era primo de Marcos. Um tempo depois, Marcos foi secretário e o tradutor do apóstolo Pedro. Assim como Paulo tinha Timóteo como seu discípulo, seu filho amado, Marcos foi discípulo de Pedro, caminhou com o apóstolo ao ponto de lá na carta de 1 Pedro 5,13 também ser chamado de filho de Pedro. Então, Marcos, ele escreveu os relatos do que ouviu de Pedro. Ele menciona o apóstolo Pedro mais do que os outros evangelistas. Ele traz então esse relato, o testemunho, que é quase o testemunho ocular de Pedro sobre a vida de Jesus. Marcos não foi um grande líder, mas foi um seguidor. Ele não foi um visionário, mas foi um ajudante fiel. Uma pessoa que tinha problemas, mas alguém que lutou contra os problemas e venceu as suas fraquezas. Ele não era alguém que ficava em casa, foi um viajante. Não foi um homem dado à filosofia, à contemplação, mas um homem de ação era Marcos. Alguém que se alegrou muito em descrever Cristo em ação para a salvação de pecadores, para a glória de Deus. Marcos escreveu o seu evangelho em Roma, durante a primeira prisão de Paulo. O próprio Paulo pediu para Timóteo, mande vir Marcos para estar conosco, que ele vai ser útil na obra aqui em Roma. E Marcos foi prontamente. E lá em Roma, aproximadamente do ano 55 aos 70 depois de Cristo, escreveu esse evangelho na cidade de Roma, que era o centro do mundo naquela época, uma cidade enorme, onde lá estavam mais ou menos 1 milhão de habitantes. Lá ele escreveu o evangelho. Mas o que é o evangelho? A Bíblia toda não é o evangelho. Mas a Bíblia toda fala a respeito de Jesus. A Bíblia fala das promessas do Messias que viria no Antigo Testamento e fala dos feitos do Messias que veio no Novo Testamento. Evangelho, do grego evangelion, são boas notícias.
Não é uma biografia, mas são os relatos dos feitos da vida de alguém. Portanto, o Evangelho é o Evangelho dos Atos de Jesus. Marcos, então, foi o primeiro a usar esse termo, Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você se pergunte, por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Um só não seria suficiente? São 4 os evangelhos, você sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são o que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, ou seja, aqueles que descrevem os mesmos fatos. João tem as suas particularidades, mas Marcos, Mateus e Lucas relatam os mesmos fatos a respeito de Jesus. Acreditamos que esse evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Ele foi fonte de pesquisa para o evangelho de Mateus e de Lucas. Como sabemos disso? Dos 661 versos de Marcos, Mateus reproduz 606 e Lucas reproduz 637 versos. Então nós concluímos que apenas 24 versos do Evangelho de Marcos não se encontram em Mateus nem em Lucas. Mas por que 4 evangelhos? Porque cada evangelho foi escrito para um público diferente. O Evangelho de Mateus foi destinado aos judeus e ele retrata Jesus rei. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e traz a imagem de Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de João é considerado o Evangelho universal de todos os povos e traz Jesus Deus, o Verbo encarnado. Já o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e nos traz a figura do Jesus servo. Esse evangelho de Marcos, ele foi composto para satisfazer um pedido dos irmãos que se reuniam na igreja de Roma. Eles queriam um resumo dos ensinamentos de Pedro naquela cidade. Mas também ele tinha o propósito de alcançar todo o mundo da cultura grega, que era a cultura vigente da época. Através da sua mensagem, ele foi, ainda é e sempre vai ser uma mensagem importante e significativa para todo aquele que lê esse evangelho. Marcos, ele enfatiza mais as obras de Jesus do que os seus ensinos. É no evangelho de Marcos que nós encontramos 18 milagres de Jesus e apenas 4 das suas parábolas. Marcos não começa o seu evangelho como o de Mateus e de Lucas, com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque o seu público, os romanos, estavam interessados na ação. Vamos direto para a ação, como um filme de ação. Ele escreve os relatos dos feitos de Jesus. Nós encontramos nesse evangelho alguns termos recorrentes, como a palavra logo, ou imediatamente, entre um acontecimento e outro, que vão dando o tom dinâmico dessa narrativa. A intenção de Marcos com isso foi transmitir informação que pode operar transformação em nossas vidas. Vou repetir. A intenção de Marcos foi transmitir informação para operar transformação na vida de todo aquele que lê esse evangelho. Então ele nos apresenta Jesus servo. É o relato do serviço e do sacrifício de Jesus. Marcos, dos capítulos 1 até o 8, falam da identidade de Jesus como o rei sobre todas as coisas. E do capítulo 9 até o 16, ele nos traz o propósito de Jesus em morrer na cruz. Marcos fala da divindade de Jesus como capacitação que lhe deu condições para ser um servo perfeito. Um servo perfeito para ser o divino ajudador dos pobres e necessitados, o vencedor que derrotou o diabo e o salvador que entregou a sua vida por nós. Jesus só pôde agir assim porque Ele próprio é Deus. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo aguardado. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1,
no verso 1, que diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse vai ser o nosso texto de hoje. Nós vamos dividi-lo em 3 partes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem de nós nunca comprou um livro pela capa? Eu já comprei. Quem de nós nunca fez isso? Esse primeiro verso do Evangelho de Marcos é como o título de todo o Evangelho de Marcos. O título do livro, é óbvio que ele não estava numa capa de um livro encadernado, porque naquela época dos discípulos, os livros eram em pergaminhos, eram rolos de papel da época. Então, a primeira frase é o título do livro. O título intencional que desperta a curiosidade e o interesse dos seus leitores. Então, nós vamos analisá-lo por partes. A primeira parte do verso fala princípio. A palavra princípio é a mesma que nós encontramos em Gênesis e em João, no Evangelho de João e Gênesis. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o título, a introdução que revela então o conteúdo desse livro. Marcos, fazendo isso, ele lembra a atividade de Deus na história, Deus na criação, Deus agora na salvação, o princípio da criação e agora o princípio da redenção. Marcos nos lembra do Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, nos lembra que Deus é o autor e a origem de todas as coisas, o Deus que restaura todas as coisas e as pessoas, sendo Ele mesmo a palavra encarnada, o verbo feito carne. Ele é o princípio da nova criação. Jesus é o primeiro de uma raça eleita, dos remidos de um povo de propriedade exclusiva de Deus. No princípio de todas as coisas, haviam trevas. E Deus disse lá em Gênesis, haja luz. E agora é Jesus, que é Deus feito homem, Ele mesmo é a luz do mundo, que ilumina e dá vista aos cegos. Ele mesmo é a luz que indica o caminho do arrependimento para o perdão dos pecados. Jesus é a luz que aquece a fé no coração dos homens, que dão ouvidos à sua palavra. Jesus é a resplandecente estrela da manhã, é o sol da justiça sobre as nossas vidas. Só Jesus pode dissipar as trevas dos nossos corações. Jesus lá em Gênesis, Ele é o descendente da mulher, que pisou a cabeça da serpente. Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá, o Messias Salvador, anunciado pelos profetas, adorado nos Salmos e prometido e amado das nações. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é Deus que pisou na terra e abriu o caminho da salvação. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Jesus é o princípio e o principal de toda a criação. Jesus é a rocha inabalável, o firme fundamento da fé. Jesus é o princípio, o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nós andamos perdidos no caminho. Sem Ele, vivemos o engodo da mentira, das meia-verdades dessa vida. Sem Ele, não há salvação. Sem Jesus, estamos condenados ao inferno, que é o lugar de pranto e ranger de dentes, ou seja, a eternidade afastados de Deus. E meditando nesse primeiro ponto do princípio, sendo Jesus, tendo que ser o principal, eu te pergunto, o que
tem sido mais importante na sua vida? Ou o que te faz levantar da cama todos os dias? A tua saúde, o teu trabalho, os seus negócios? Nós ou vivemos para nós mesmos, ou vivemos para aquele que pode nos salvar da morte e da condenação do pecado. Jesus tem que ser o princípio e o fim de tudo em nossas vidas. Ou Ele é tudo para nós, ou Ele não é nada. Ele tem que ser o principal e o mais importante, o maior prazer, a firme esperança, a verdadeira alegria da vida de todo aquele que se diz cristão. Pense nisso. Jesus é o principal da tua vida. É o mais importante. Segunda parte do verso, princípio foi o primeiro, diz, do Evangelho de Jesus Cristo. Vou tomar uma água. Na época em que foi escrito o Evangelho, da cultura grega, o termo Evangelho era usado para relatos de vitória dos campos de batalha. Então o mensageiro que trazia esse relato das batalhas, ele era considerado um portador de boas notícias. Entre os romanos também era uma expressão usada para outras boas notícias. Por exemplo, na década do nascimento de Cristo, no ano 9 antes de Jesus, o aniversário de César Augusto, que foi considerado o maior de todos os imperadores de Roma, na época do seu aniversário, era anunciado essa festa como o início de boas novas, porque os romanos consideravam César Augusto como um semideus, filho de Zeus, o salvador de Roma. Para os romanos, havia então a Pax Romana, a paz, a proteção do imperador, as conquistas da batalha, os despojos de tesouros, a expansão de territórios, a força, o poder, a imponência do Império Romano. Tudo isso, para eles, eram boas novas. Para os romanos, que viviam na cultura de honra e vitória, era simplesmente inaceitável a ideia de um Salvador que morreu na cruz da humilhação. Acontece que o triunfo de Jesus não foi matar, mas foi morrer, não foi ser honrado, e sim ser humilhado. Pense comigo, onde está o Império Romano hoje? Onde está? Para onde foi a paz romana? No ano 476, depois de Cristo, esse imponente império foi destruído. A antiga cidade de Roma, hoje, é famosa por suas ruínas históricas. Acabou! Mas o nosso rei, que morreu no Calvário, acusado injustamente pelos judeus, morreu pelas mãos dos romanos, ele é aquele que venceu a morte, ressuscitou e vai voltar com grande glória e poder. O seu reino será de paz perpétua e vai permanecer eternamente. O nosso Redentor vive, o nosso Rei está vivo e vai voltar. Para Marcos, o Evangelho, então, é o cumprimento do reino e salvação de Deus na plenitude do tempo. Para Marcos, o Evangelho é a história da salvação em Jesus. Para ele, o advento de Jesus é o princípio do cumprimento das boas novas anunciadas já no Antigo Testamento, por exemplo, pelo profeta Isaías, que diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías 52, 7. Essas são as boas novas sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus. Essa é a melhor notícia de todas, o Evangelho de Jesus Cristo. Ela é a boa notícia que traz paz, esperança à humanidade. São boas novas de salvação. É o alvorecer de uma nova época que exige de nós arrependimento e fé.
Fé em Jesus, Jesus que venceu o túmulo na ressurreição dentre os mortos e é o Senhor vivo que opera na sua igreja e no mundo, chamando os homens para terem fé no Evangelho. O Evangelho, que é muito mais do que um conjunto de verdades ou de crenças. O Evangelho não nos chama para acreditar em algo. O Evangelho nos chama para confiar em alguém. Jesus é o Evangelho em pessoa. Jesus é o Salvador anunciado pelo anjo que disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Pois hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:10. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo. Em Marcos, então, esse primeiro verso é o título ou a descrição de toda a narrativa de Jesus, do batismo até a sua morte e ressurreição. O Evangelho não fala de qualquer grande homem ou personagem da história. Onde está Alexandre o Grande? Onde está Napoleão? Onde está Gandhi? E tantos outros estão mortos, mas o nosso Salvador ressuscitou e vive eternamente. O Evangelho é a proclamação de Jesus. Jesus, transliterado do hebraico, é o mesmo nome de Josué, é Jesus em grego, que significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. Cristo em grego, Messias em hebraico, que significa ungido, aquele que foi ungido para a salvação. Jesus, então, é o nome humano do Senhor. Mas Cristo é o seu ofício como governante do reino vindouro de Deus. Ele é o eterno, aquele que sempre existiu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, Romanos 11:36. Nele todas as coisas foram criadas e sem ele nada existiria. Para pensarmos então, diante dessa boa notícia, a melhor notícia de todas, qual é o impacto que as notícias hoje têm em nossas vidas? Notícia do momento não é outra, senão Covid-19, coronavírus. Talvez você já saiba, vou chover no molhado aqui, mas no Brasil hoje, são mais de 90 mil casos confirmados de Covid. São mais de 6.300 mortes até o momento. Para você que não sabia, o Brasil já passou a China no ranking do Covid-19. Vivemos esse tempo de incertezas, de isolamento social, pessoas perdendo emprego, pessoas angustiadas, deprimidas. Mas é esse tipo de notícia que encontra espaço, encontra lugar em nossas mentes e coração. É esse tipo de notícia que nos derrubam, nos deixam angustiados demais. A política, a economia, saúde, pandemia, pandemônio, as tristezas dessa vida podem nos tirar a paz diante da mensagem das boas novas de salvação? Ou será que são as alegrias dessa vida que nos tiram o foco da eternidade? Uma promoção no trabalho, um carro novo, uma viagem, um apartamento na praia, um relacionamento amoroso, sexo, poder, dinheiro. Essas coisas têm dominado as nossas vidas. Precisamos urgentemente ser daqueles que têm esperança, paz, prazer e alegria diante das boas novas de salvação, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem que não é uma novidade, é o Evangelho que foi apresentado já no Antigo Testamento. Se você tem a sua Bíblia em mãos, ou o seu aplicativo, por favor, abra lá em Isaías 61, os versos 1, 2 e 3. Isaías 61, 1, 2 e 3. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, e proclamar liberdade aos cativos, e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. É exatamente esse texto, o rolo de Isaías, que Jesus abriu e leu na sinagoga, dizendo: em mim hoje se cumpre essa promessa, hoje se cumpre essa profecia. A boa notícia se cumpre em Jesus. Por isso é o Evangelho, são as boas novas de Jesus Cristo, aquele que salva os pecadores. Eu gosto de uma frase do Tim Keller, que é um pastor americano, autor de muitos livros. Ele diz: o Evangelho se resume em 3 palavras. Deus salva pecadores. Deus salva pecadores. É um bom resumo para o Evangelho. O verso então segue: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus. Filho de Deus. A expressão Cristo, então, fala do agente humano, aquele que foi ungido para tal serviço. Mas a expressão Filho de Deus fala da divindade de Jesus. Para os judeus, ser filho de alguém não é somente herdar a genética, é herdar também o caráter do Pai. Logo, ser filho de Deus é ter do Pai a mesma natureza. Marcos, mesmo sem ter uma teologia muito sistemática, ele já quer nos contar então a história de um homem, que não é um homem qualquer, ele conta a história de um homem que é divino. Jesus não é um filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, tal Pai, tal Filho, aquele que tem todas as posses do Pai, aquele que possui os mesmos atributos e domínios de Deus. Jesus é Deus, e essa verdade é a fortaleza e segurança do cristianismo. A divindade de Jesus tem que ser o firme fundamento da nossa fé, a verdade sólida como rocha firme debaixo dos nossos pés. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus que perdoa pecados, o único que tem poder e autoridade para perdoar pecados. Ele é Deus que se fez homem, gerado no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, o único homem sem pecado que pisou nessa terra. Ele é o Cordeiro sem manchas para o sacrifício perfeito, aceitável e definitivo diante de Deus. O único, Jesus é o único capaz de tomar o cálice da ira de Deus em nosso lugar. É o único capaz de sofrer as dores da condenação dos nossos pecados. Ele é aquele que é perfeito e sempre esteve em perfeita harmonia com o Pai e com o Santo Espírito, o Filho que desceu da sua glória para morrer a nossa morte. Ele é o segundo Adão, mas não é um plano B, ele é o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus é aquele que salva pecadores antes da fundação do mundo, e esta é a melhor notícia de todas, incomparável, a notícia que mudou a história da humanidade. Como diz C.S. Lewis, que é outro autor que eu gosto bastante, o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Jesus não é um filho qualquer, como eu já disse, é o Filho de Deus, aquele que é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Romanos 9, 5. O Filho, então, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, que se fez servo de todos. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Por isso, ele é o servo sofredor. A parte mais importante, então, irmãos, do Evangelho, não é o que nós devemos fazer, mas é o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus.
O Evangelho não é uma discussão, nem um debate, mas é uma proclamação. O Evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Jesus, sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição, seu governo e a sua segunda vinda. Essa é a verdade, ou tem que ser a verdade que desperta os filhos de Deus. É a verdade mais importante nos céus e na terra. É o bendito serviço de Cristo, a boa obra da graça que traz vida para todo pecador que se arrepende. Eu gostei muito de algo que John MacArthur fez, pastor americano, mais um. O que ele fez? Ele compilou versos de Marcos, João, Isaías e 2 Timóteo para fazer um resumo do Evangelho de Jesus. Preste atenção no que eu vou ler, do que ele fez aqui. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou uma luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, ou seja, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Todo aquele que crê no Evangelho é salvo, e quem não crê já está condenado. Eu pergunto para você: você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Se a resposta é sim, então ponha-se de joelhos e louve a Deus, bendiga o santo nome do Senhor por tão grande salvação que te deu o Pai no sacrifício do seu Filho amado. Qual a importância dessa mensagem para a sua vida? Lembre-se que, como eu falei no começo, Marcos abandonou Paulo em sua primeira viagem missionária. E Pedro, que é outro personagem que está em oculto aqui, Pedro é aquele que é conhecido por ter abandonado Jesus e por ter negado Jesus quando foi preso. A nossa missão nessa vida é viver para a glória de Deus. Viver uma vida de arrependimento e santidade, nos alegrando e tendo prazer no Evangelho de Jesus. Talvez nesse momento, você que me assiste tenha abandonado a missão. Talvez as suas atitudes hoje sejam de alguém que parece que não conhece a Deus. Pedro se arrependeu e foi cheio do Espírito Santo, proclamando o Evangelho das boas novas de salvação. Marcos, um homem comum, não se calou, não se omitiu. Ele escolheu registrar e anunciar os grandes feitos de seu Salvador e Senhor na maior e mais perigosa e mais influente cidade da sua época. Saiba que você pode ser instrumento da graça de Deus hoje. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e abrace a mensagem da cruz, abrace o Evangelho e anuncie as boas novas do único Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. 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 E pela misericórdia de Deus, então, assim nós damos a introdução desse bendito Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eu espero que essa mensagem, esse Evangelho, leia ele todo em casa. Não espere
a cada domingo. Leia e medite, faça anotações, ore em cima desse evangelho. Eu espero que essas palavras venham penetrar o teu coração, no mais profundo do teu íntimo, e venha causar transformação em tua vida. Estamos no caminho, e a cada passo que damos, estamos mais próximos do dia do Senhor, o nosso Salvador, que morreu, ressuscitou e vai voltar com grande glória e poder. Amém. Peço que você, aí na sua casa, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos desperte para as verdades eternas. As verdades eternas. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos muito mais prazer nas coisas que os olhos não veem. Muito mais prazer em Cristo, no Senhor, no Salvador, do que nas coisas dessa vida que passa como a neblina. Tem misericórdia de nós, Pai, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, a aprendermos pelo exemplo do Senhor Jesus, que se fez servo, Pai, que nós nos alegremos diante dessa notícia, que é a mais maravilhosa de todas, incomparável, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.